Boa noite, pessoal. Audiência das metas fiscais em atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 9, né, no parágrafo 4º, diz que nós devemos fazer a apresentação dos resultados das metas fiscais quadrimestralmente. Excepcionalmente, no ano, né, no terceiro quadrimestre, nós fazemos no mês 2, em virtude do fechamento, né, do balanço. As próximas, um mês após o encerramento do quadrimestre, ou seja, a do primeiro quadrimestre de 2025, nós vamos realizar no decorrer do mês 5 e o segundo no decorrer do mês 9. Ok? Obrigatoriamente, esta audiência precisa ser na Câmara, porque é o resultado da execução que nós vamos apresentar. Aqui, os vereadores são responsáveis para fiscalizar, para ajudar a criar lei nos municípios, né? E a gente tem que apresentar. E é por isso que, geralmente, temos aqui esse plenário, onde deve vir esse tanto de gente mesmo, a população, em geral, servidores, né, vereadores, e quanto mais gente, melhor está participando e estando, né, por dentro do que a prefeitura está investindo, a forma que ela está investindo, se ela está cumprindo as suas metas fiscais, porque a gente faz a previsão agora, em 2025, para aplicar lá em 2026. E aqui a gente demonstra se o município ele está deficitário, se ele está superavitário, onde é que ele está gastando, como que ele está gastando, de forma, lógico, genérica, né? Bem detalhada, juntando, inclusive, todos os órgãos da administração. Eu vou demonstrar as receitas e despesas, elas vão estar juntas, consolidadas, os dados da Prefeitura, da Câmara e do Instituto de Previdência, ou do Fundo de Previdência. De forma isolada, eu vou demonstrar a parte financeira e uns 2, 3 quadros da parte financeira. O objetivo da reunião é apresentar justamente a diferença entre o que nós temos a pagar e o que nós temos de financeiro, e ele apresenta um resultado nominal. Basicamente, eu deveria apresentar 2 quadros aqui. E a diferença entre receita e a despesa, que ele vai me dar um resultado orçamentário e, concomitante a ele, o resultado primário. Acho que vocês vejam aí o William Bonner falando a cada tempo, né? O resultado da balança comercial, o resultado primário foi deficitário, superavitário. É através desses números que o CIAF, né, que é do governo federal, junta essas informações e ele tem condições de apurar se nós estamos deficitários ou superavitários. Eu vou começar a audiência. Infelizmente, o computador ele está sem o PowerPoint, então nós vamos passar, não vai ter aquela qualidade, eu converti em PDF, né, os meus PowerPoint, e vai ter que ficar rodando. Então eu vou pedir sempre para que o Juliano vá colocando as páginas aí de acordo com o que eu vou falar, tá bom, Juliano? Então pode colocar na primeira página, por gentileza. Eu vou ficar em pé, fica mais fácil de eu enxergar também. E o projetor está muito alto, ele não está também pegando toda a tela. Infelizmente, para vocês, não está ruim para enxergar, ele está meio que deitado, né? Mas a gente vai tentar passar os números de forma clara. Lembrando que esse já é o fechamento do exercício, tá? Dados oficiais. Ok? Nesses quadros, todos eles, tá?
nós vamos ter o quadrimestre e o acumulado, ok? Eu não vou falar do quadrimestre. Se alguém quiser que eu fale do quadrimestre foi só do período mês 9 ao 12. Como é encerramento de exercício, eu acho melhor falar do acumulado. E o exercício 2023 também eu não vou falar, eu vou falar só do 2024. Eu trouxe ali o 2023 versus 2024 para que nós possamos aí no bate-papo fazer uma comparação. Olha, nós temos arrecadado 2024 tanto e 2023 tanto quanto que nós arrecadamos, só para vocês verem como que nós estamos aí da arrecadação municipal. Tipo uma linha do tempo mesmo, tá ok? Então, na primeira linha, receitas correntes, nós recebemos bruto, tá? 176.375. Os valores estão em milhar, ok? Então, 176.373. Impostos, taxas e contribuições, 37.444. Impostos, taxas e contribuições são IPTU, ITBI, ISS, taxas de limpezas, né, serviços de coleta de lixo, se tiver, ok? Então, 37 milhões. Contribuição, 6.631.000. Contribuições, a maioria dessas receitas são contribuições do segurado ao RPPS, praticamente 90% ao RPPS, ao Regime Próprio Previdência, ou Fundo de Previdência, ok? Receita patrimonial, 9.720.000. Receita patrimoniais são aquelas receitas de rendimento de aplicação financeira, tá? Então, aquele recurso que está aplicado rendeu 9 milhões. Lembrando que essa cifra é enorme, mas nós temos o RPPS. O RPPS tem investimentos em valor mais altos, né? Então, rende também bastante, ok? Serviços, 6.867.000, são receitas de água e esgoto. Quase 100% delas, receita de água e esgoto. Transferências correntes, 108.567.000, são receitas principais, FPM, ICMS, IPVA, receitas que vêm para a saúde através do SUS, né? Receitas que vêm do FNDE para a educação, o exemplo, salário educação. Outras receitas correntes são aquelas que não têm classificação, um exemplo, aplicação de multa, de dano horário, se tiver, honorário de sucumbência, algumas receitas que não têm classificação própria. Intra-orçamentários são 6.683.000. São aquelas receitas, a contribuição patronal que a gente faz ao RPPS, a parte prefeitura, ok? Receita de capital, 2.951.000, sendo dela 286 de alienação de ativos, capital 2.665.000. Totalizou na receita bruta 179.324. 179.324. E a dedução para o Fundeb de 12.048. Dedução para o Fundeb é o seguinte: nós temos as receitas principais, FPM, ICMS, IPVA, ITR, IPI. Essas receitas, o governo já deduz 20% desse valor. Ele manda menos esse valor para nós e ele devolve esse valor para nós através da transferência ao Fundeb, que é por número de aluno. Então, ele desconta isso de nós e, baseado no número de aluno, ele transfere. Nosso município, por exemplo, ele tem um ganho plus, tem bastante alunos. Tem município que tem perda, os pequenininhos geralmente não tem muito alunos, né? Muitas crianças. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença, para vocês terem uma ideia qual é o nosso ganho, ok?
E a receita líquida, 167.276.000. Lembrando que aqui tem as receitas do regime prol de previdência junto com a prefeitura, ok? Pode passar para a segunda, por gentileza. As principais receitas, o FPM, nós arrecadamos 29.590.000, arrecadamos, por exemplo, em relação ao exercício anterior, 22,72%. Fundeb, 25.836, 18,28% a mais. ICMS, 12.064.000. ISS, 10.973.000. IPTU, IPTU 7.256.000. Eu já fiquei preocupado, gente. Eu não coloco qualquer coisa aí do Pedrai. SUS, 6.626.000. IPVA, 6.391.000. ITBI, 5.060.000. E FNDE, 2.769.000. FNDE, a receita maior é o salário e educação. E o PENAI são as principais receitas. O SUS são aquelas receitas que vêm ali para transferência de farmácia básica, várias outras ações, tem umas 7, 10 ações. Agente comunitário de saúde, vem a parte para o piso do enfermagem, a diferença, entre outras ações que vêm. Ok? Próximo, por gentileza. O próximo é a despesa, ok? Eu vou falar, pessoal, pelo liquidado, tá? Porque o empenhado, ele tem a intenção de compra, mas não está concretizado. O empenhado ainda não chegou à nota fiscal, ainda há uma análise, pode ser que desista da compra e não adquira, tá bom? Então, eu vou falar do liquidado, ok? Despesas correntes, nós tivemos liquidadas 149.737.000. Desse valor, 65.067.000 foram despesas com pessoal. Juros da dívida foi só 47.000. Outras receitas correntes, 77.619. Intra-orçamentária, 7.004.000. Intra-orçamentária são os pagamentos que o RPPS fez, tá? Aos aposentados e pensionistas. Outras despesas são todas aquelas despesas, por exemplo, os médicos contratados, enfermeiros, energia elétrica, telefone, contratações de serviços de terceiros, pessoas jurídicas ou contratos, tá? Até mesmo de conservação de imóveis e entre outros. Investimento, 3.675.000 e amortização da dívida, 330, que deu 4.500.005 no total. Despesa total liquidada, 153.742. Então, aqui nós tivemos um superávit orçamentário, juntando as entidades, né? O Instituto de Previdência, a Prefeitura, a Câmara, as despesas menos receita, tivemos superávit orçamentário de 13.534.000, ok? Passa, por gentileza, o próximo. Esse quadro eu vou demonstrar por entidade. A Prefeitura foram 10.869.000. A Câmara Municipal é deficitária, ela só tem transferência, ela não tem receita. Então, ela é negativa, 2.967.000. Foi o que a Câmara gastou durante o exercício. E o Fundo de Previdência, 5.632.000.
você pode ver que o resultado, entre a receita e a despesa do fundo, arrecadou mais do que gastou, 5.632.000. A mesma coisa a prefeitura, 10 milhões, lembrando que aqui são todas as fontes de recursos, tá? Mais para frente eu vou dividindo para vocês terem mais noção, ok? Que totaliza os 3.534.000. Próximo, por gentileza. Aqui é por fonte de recurso, tá? Então, recurso próprio, tá? Recurso próprio, aqui também entra parte do RPPS, tá? 6.837.000. Da prefeitura, desculpa, porque eu separei pelas três entidades. Recurso próprio, 6.839.000. Estadual, 2.469.000. Federal, 1.561.000. A Câmara é deficitária, como eu falei, e depois eu tenho o Fundo de Previdência. Recurso próprio, 5.427.000 e outros recursos, 205, que totaliza o mesmo 3.534.000. Passa, por gentileza. Financeiro, tá? Financeiro, aqui é separado. Aqui eu estou trazendo só prefeitura, tá? Então, nós tivemos de prefeitura, 150.844.000 de receita e 139.975 de despesa. Aí nós tivemos a movimentação extra. A Câmara Municipal devolveu 639 do valor que ela recebe, ela teve a devolução do 10º, e a Prefeitura transferiu para a Câmara 3.606.000. Nós temos de restos a pagar, que passou de restos a pagar do exercício 2024 para 25, 2.664.000. Despesa liquidar, 1.716.000. A pagar é liquidada, tá? A liquidar, 1.716.000. E de exercícios anteriores, 4.380.000. Exercício de 2023, 2022, tá ok? E resta a pagar pagou 17 milhões. É importante ver que passou muito resto a pagar. Então, eu tive um superávit legal, mas nós tivemos que pagar muito resto a pagar dos outros exercícios. Então, ele onera muito a parte financeira, que eu vou mostrar daqui a pouquinho no quadro. E resta a pagar cancelado foram 573. É aquilo que eu falei, aquilo que a gente não concretiza, a gente pode fazer a anulação, desde que ele não esteja liquidado, ok? Então, em 2023, tínhamos um saldo de 21.868.000 e em 2024 passamos com 14.684, ok? O próximo quadro é separado, tá? Eu separei Tesouro, recurso do Estado, recurso da União e outros recursos de aplicação específica. Então, eu vou explicar para vocês cada um deles, tá ok? De recurso Tesouro, de aplicação livre. Aplicação livre é aquilo que eu posso pagar pessoal, eu posso comprar qualquer coisa, ok? Que é aquela chamada conta movimento. Então, nós recebemos, ou tivemos no dia 31/12, 268.141.000. Nós temos uma despesa a pagar, isso é empenho apenas, tá? Só empenho orçamentário, ok? 3.740.809. Então, pela fonte Tesouro, nós passamos deficitário, tá? Deficitário em 3.472.000, ok? Estado, nós tínhamos um saldo financeiro de 2.488.000, uma maior parte desse valor é o Fundeb, tá? Inclusive, nós solicitamos aqui o diferido para a Câmara, aí, até para deixar assim, vocês que estão aqui são vereadores, né?
para explicar, que chega aqui, mas o superávit, nós tivemos superávit no estudo ampliado, juntando todas as fontes. Nós tivemos déficit na fonte tesouro, aquela de livre aplicação. Então, a hora que chegou aqui, o Fundeb não tem superávit, mas está suplementando. Quando é por superar pelo vínculo, a gente faz. Por exemplo, tinha o Fundeb, então nós estamos solicitando. Então, nós tínhamos ali um superávit, ok? Federal, despesas 3.615.000, e nós tínhamos de despesa 439, então um superávit de 3.175.000. Aí nós temos tesouro, aplicação específica. Por que eu separo? É porque uma grande parte da aplicação específica vem de transferência das empresas ao Fundo Municipal do Direito do Idoso e ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Esse valor, ele tem praticamente, nesse saldo, quase 90%, 95%. Né? Então, de aplicação específica, foram 8.079.000. Ele não é aplicação livre. Por exemplo, os 7.700.000, mais ou menos, eu tenho separado pormenorizado ali, é o recurso que veio para o Fundo Municipal do Idoso. Aquele valor, somente 5% fica no município para aplicar também no idoso. O resto vai para as entidades do terceiro setor. Por exemplo, aqui, Funfarm, Hospital de Base. Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente, a mesma coisa. Okay? Então, tem a aplicação certa. E os outros, e umas outras valores pequenos, tem, por exemplo, multa de trânsito. Multa de trânsito eu não posso pagar pessoal, eu só posso pagar em sinalização. Alguns valorzinhos pequenos, que eu tenho ali também pormenorizado, que a gente separa, é próprio, mas a aplicação tem que ser específica, não pode gastar com qualquer coisa. O que pode gastar com qualquer coisa é a parte de cima, que totaliza o saldo, né, juntando os valores. Extra-orçamentárias são aquelas receitas que foram descontadas em folha de pagamento. Geralmente, essas receitas também têm despesa, o correto é zerar. Só que, para fechar o financeiro, eu acabei colocando também. Por quê? Porque, geralmente, essas receitas são aquelas que você desconta na folha, né, de pagamento, por exemplo, um empréstimo que o funcionário faz, plano de saúde, por exemplo, e depois a gente paga ele para as empresas, né, as entidades que vão receber, ok? Então, é essa orçamentária. E tem esse valor nessa conta, que é essa conta 35 aqui, de 4.454. Então, totalizou o saldo final de 14.684, ok? Câmara Municipal. Como eu mostrei lá atrás, a Câmara Municipal liquidou 2.966.000, ela recebeu 3.606.000, devolveu 639. E ela pagou, de resto a pagar, com certeza foi da construção, né? Aqui, 502.927. Ela tinha esse mesmo saldo no exercício, né? Lógico que precisa, você tem que passar, pode passar restos, mas tem que ter lastro financeiro. O mesmo valor no saldo anterior, esse ano não passou nada, ok? E aqui, o RPPS, que é o Fundo de Previdência. Nós recebemos 16 milhões e nós liquidamos 10.799.000. Nós transferimos 37.303 para eles de transferências, transferências igual a gente faz para a Câmara mesmo, com 7, e eles tinham um resto a pagar de 6.300. Tinha um saldo financeiro de 82.713.000 e em 2024 passou para 89.671. Ok? É muito importante que olhem bem para o fundo, porque o futuro de vocês estão aqui, né?
Se o fundo vai mal, o funcionário público, por exemplo, lógico, do funcionário público, aqui não tem só funcionário público, tá? O funcionário público também pode ter problema para receber sua aposentadoria. Ok? Então, o fundo tem que ser bem administrado, bem gerido. E, por exemplo, muitas contratações via CLT, o fundo perde. Ok? Vamos? Por que perde, pessoal? Porque estão entrando agora. Quem está entrando agora só vai contribuir por quantos anos? Porque os que estão ali, hoje, já estão aposentando. Daqui a pouquinho, se não entrar novo, só sai, aquelas pessoas só vão receber aposentadoria. Aquelas que não entram, o que acontece? Não vai ter quem. Porque é assim. Quem entrou hoje, cobre aquele que vai saindo e vai indo. Né? Então, funciona assim. Vamos lá? Resultado nominal. Aqui é só prefeitura. Aqui eu tiro fora as outras entidades. Tá ok? Então, nós temos uma dívida consolidada de 6 milhões. Mas antes eu vou explicar o seguinte. O resultado nominal, ele traz a parte financeira. O resultado nominal, quando ele é negativo, no quadro ele é bom. Porque você começa do que deve menos o que tem. Lembrando que a regra soma-se todos os recursos, inclusive os vinculados, ok? Então, vamos lá. Nós tínhamos uma dívida de 6 milhões, temos uma dívida de 6 milhões 881, e nós temos um ativo disponível de 14 milhões 684. Haveres financeiros de 687, haver financeiro recurso da prefeitura e poder de terceiros. Por exemplo, algum depósito judicial, né, que é depositado, aí lança na conta realizável e aqui ele fica. Porque ele está na prefeitura, mas está em poder de terceiro. Por exemplo, está no TJ. Restos a pagar processados de 957. Depósitos restituíveis são aqueles restos, aqueles extras que eu falei. 725, esses aqui são os descontos. Descontos diversos de funcionários. E RPPS também. Ok? E passivo reconhecido, que é os 3.785. 3.785 é um parcelamento que nós temos. Então, nós temos uma dívida fiscal de 10.683. Aqui, fala-se que o resultado ele é bom, porque junta todos os recursos. Ok? Vamos lá? Primário. O primário é a diferença de receita e despesa. Quase igual àqueles dois primeiros quadros. A diferença é que aqui expurga-se as receitas não financeiras. Quais são elas? Aplicação financeira e amortização da dívida. Veja que nós tivemos 9 milhões de aplicação financeira. Falei lá atrás, 9.616. Então, nós tivemos 160 milhões, só a prefeitura, tá? Aqui não tem RPPS. Algumas receitas do RPPS, tá? Intra-orçamentária, na verdade. Aquelas intras não tem. A parte patronal não tem. Tem a parte segurado e as receitas originárias mesmo. Um exemplo é rendimento de aplicação financeira. E, pela regra, o rendimento ele é excluído da receita fiscal. Então, foi 160 menos 6, deu 150. Menos 9, 160, 443, menos 9,616, deu 150, 827. E de despesas, foram 146. E teve as deduções dos juros, porque é igualzinho. Lá eu pago, eu tenho a receita e eu desconto. Aqui o juro também eu desconto. E amortização da dívida, aquele que eu amortizei, 330 mil. Então, o total deu 377. Então, 146 menos 378, deu 146. O resultado primário nosso foi 4.466, que é a receita fiscal líquida menos a despesa fiscal líquida. Ok? Passa, por gentileza. Restos a pagar. Nós, nesse quadro, a gente tem o saldo inicial,
os pagamentos e os saldos atuais, tá? Então, em 2023 para 2024, passou 12.449 de restos processados e 7.604 de restos não processados. Pagou, no exercício, 2 milhões de restos processados, 12.050.000, e de não processados, 5.906. Cancelou os 573, então nós temos um saldo hoje de processado de 3.113.000 e de não processado 2.840.000. Ok? Então, muito do superávit que nós temos, tivemos que pagar a despesa do exercício anterior. Ok? Vamos no próximo. Ensino. De acordo com o artigo 212 da lei da LDB, né, e da Constituição Federal, diz que a gente tem que aplicar no mínimo 25% das transferências e impostos. Quais são essas transferências? São o FPM, ICMS, IPVA. E os impostos são os impostos IPTU, ITU, IPTB, e os respectivos dívida ativa, multas, juros também entra. Então, a base de cálculo foi 94.628, mínimo que deveria aplicar 23.657, nós aplicamos pelo liquidado 32,18. Então, nós aplicamos 7,18 a mais daquilo que exige a legislação. Então, nós aplicamos 30.455.000, tanto no empenhado como no liquidado. Ok? Próximo. Fundeb. É aquilo que eu falei para vocês. Nós contribuímos com 10 milhões e pouco e nós recebemos 25.955.000. Nesse caso, nós tivemos um ganho bom, mas é que em virtude dos alunos. Só que desse valor não se paga os professores, tá? Nem mesmo os professores. Professores, se for pagar tudo pelo Fundeb, não se paga. Se paga muito pelos 25%. Aí você fala assim, não aplicou 95%, é porque o último mês a gente paga, faz pagamento da folha antes, dia 30, dia 20, 30, 31 ainda cai recurso financeiro. É por isso que nós pedimos, né, para que use esse valor esse ano. Então, nós aplicamos pelo liquidado nos profissionais da educação 24.802.000, de acordo com a legislação, não posso aplicar menos que 70%. Nós aplicamos 95%. E pelos 30%, nós aplicamos 78.400. Então, no total, nós aplicamos 95,87% pelo liquidado. Pela legislação também, a gente não poderia gastar menos de 90%. A gente pode deixar até 10% apenas do que se recebe. Ok? E o que se passou foi aquele 837, mais ou menos, que veio aqui para a Câmara para que a gente possa gastar esse ano. E detalhe, esse recurso que chega não computa nos índices para esse ano. Ele é neutro, só aplica. Ok? Vamos? Pessoal. Eu vou falar só a parte de baixo, pessoal, a parte de cima ali é informativo. Se vocês forem ver na publicação, que a partir de agora acredito que vai ficar mais explícito essas publicações, vocês vão ver sempre a parte de cima, 39,50, por exemplo, lá. 145 é a base de cálculo, ele pega a receita corrente líquida do mês mais os anos anteriores, são os 12 meses cravados, despesa a mesma coisa. 145 a base de cálculo e despesa líquida pessoal 57.641, deu os 39. Porém, o Tribunal de Contas diz que serviços terceirizados que caracterizam substituição de mão de obra, ele computa com despesa com pessoal. O exemplo, médicos, ele está substituindo, porque ele faz o serviço, né? Ali ele atende. Diferentemente, por exemplo, de uma consultoria. Consultoria vai ali, orienta a contabilidade, orienta o RH, e não está executando o serviço, aí não entra. Mas aquele que vai lá e executa para o tribunal, entra. Então, foram 10 milhões
199. Não é só médico, não, teve outros também, tá, pessoal? Aqui teve credenciados, um monte de coisa, mês, ok? Que aí você fazendo, ele já passa para 46,50, ok? O próximo é referente à saúde. A saúde, o artigo que trata a audiência é o artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012, onde diz que eu tenho que aplicar, diz a mesma coisa, que eu tenho que trazer para o legislativo, demonstrar, igualzinho eu fiz agora, fala mesmo texto, quadrimestralmente, e que eu tenho que demonstrar para vocês as ações da saúde. Então, a saúde, a base de cálculo dela é 93 milhões e 94, obrigatório 15% no mínimo, seria 13%, 924, nós aplicamos 31.902.893 pelo liquidado. Nós aplicamos 34,24%. Ok? Então, nós aplicamos mais do que o dobro, né, na saúde. O próximo quadro são as despesas propriamente ditas. Nem eu vou enxergar, pessoal, mas o total, a receita, a base de cálculo, são essa que eu falei, ó, impostos, IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, ISSQN, as multas de juros equivalentes, as transferências, FPM, ITR, ICMS, PVA e IPI, ok? Dá os 93 milhões e 94. E as despesas, fica menor ainda, pode descer um pouquinho, que vai totalizar também com os 31.902, que são essas despesas. Como é pequenininho, a maior parte é serviço de terceiros, pessoa jurídica, que geralmente é médicos, serviços de terceiros, né, empresas contratadas. Nós tivemos, e pessoal também, é a segunda maior, que é 7.662.000. Ok? Esse, pessoal, é o último quadro. Então, Gabriel, se você quiser fazer as suas considerações finais, e pode abrir para o pessoal, e nós estamos à disposição. Lembrando, pessoal, tem algum servidor que fez parte, por exemplo, secretário, coordenadores da gestão anterior, porque muitas questões correlatas a pastas que alguém for fazer, se tiver, a gente vai repassar para que, então, por exemplo, ó, vai ter alguma coisa sobre obras. Então, aquela pergunta eu vou reportar àquela pessoa que estava na época da pasta. Saúde, se tiver a mesma coisa. Educação, mesma coisa. Ok? Muito obrigado. Desde os primeiros decretos da atual gestão, foram trabalhado de forma linear a busca de maior publicidade dos atos. Então, por exemplo, dando publicidade aos atos do dia a dia, da rotina da municipalidade, como decreto, portaria, etc., no Diário Oficial, no site. Para quê? Uma forma de diálogo entre a comunidade, o Poder Legislativo, que fiscaliza, o Tribunal de Contas e a população mesmo, né? Voltando à população e até mesmo entre os servidores. Isso se dá também no encontro com os interesses de publicidade financeira do município. Então, por exemplo, esses slides eles vão ser publicados nos próximos dias, ou na sexta, ou na quinta, por causa do feriado, no Diário Oficial, no site da Prefeitura. Para quê? Esses são dados que nós não só temos, mas precisamos entender, seja deste quadrimestre, ou do terceiro quadrimestre, ou deste que nós estamos vivendo. É a realidade do nosso dinheiro, do dinheiro da municipalidade. E aí, para que nós consigamos entender se foi realizado um investimento, se foi aplicado, ou se foi feito um gasto. O Tribunal de Contas, nos últimos anos, tem aplicado uma teoria no julgamento das contas, né, no voto das contas, que compartilho e acho muito belo, que
A Constituição Federal, a Carta Constitucional, ela nos traz a obrigatoriedade do mínimo de investimento, que é 25% na educação, 15% na saúde. Mas ele traz, o tribunal, principalmente o Tribunal de São Paulo, ele traz uma reflexão muito importante, que é, estes 25% mínimo que for aplicado, de fato ele foi aplicado ou eu gastei 25% na educação? É uma questão que nós, enquanto cidadãos, enquanto Câmara Municipal e principalmente o Poder Executivo, tem que entender. Foi investido ou está sendo investido X valor, ou está sendo gasto X valor. Eu preciso, e digo isso porque os conselheiros estão votando nesse sentido. Olha, foi gasto 30%, 40% na educação, mas eu não tenho transporte escolar, eu não tenho escola, não tenho... E aí vem reprova de conta, mesmo tendo a aplicação. E vem neste embasamento. Não se aplicou na educação, não se aplicou na saúde, porque a aplicação não é mais uma questão meramente financeira. O município não é mais uma... Nós temos que entender o orçamento como algo vivo, porque esse dinheiro ele reflete na vida das pessoas. Quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de vidas que estão sendo salvas, de dores que estão sendo sanadas. Então, eu preciso saber se esse dinheiro, de fato, está chegando a este ponto. E esse é o conceito de a catarse que o tribunal nos convida a fazer, porque quando o legislador normatiza a Constituição, não é meramente número, ele busca que o dinheiro chegue e transforme a vida das pessoas. É muito importante o que ele está falando, porque o Tribunal de Araraquara, eles atendem 38 municípios. Eu faço consultoria nesses municípios, pelo menos 5 que eles atendem ali. Eles estão convidando de forma individualizada o secretário da Educação e o controle interno do município para se reunir com eles, porque eles estão preocupados com o índice, né, de aplicação na saúde, na educação e o que realmente está dando de retorno para o aluno, em virtude de que estão insatisfeitos com as notas do IDEB, muito baixas. Então, eles vão começar a trabalhar, fazer aquelas diligências ordenadas, não ainda em questões punitivas, mas mais orientativa, inclusive fazer análise por sala. O município tem 5 salas de matemática. Eu sou um professor, você é um e você é outro. Eles querem verificar as notas de matemática por sala. Dessa forma, você tem condições de falar, Ronaldo, ó, são seus alunos, fulano, são seus alunos. Eles vão querer trabalhar dessa forma e já está montando o sistema para que eles consigam ajudar o município a encontrar essa situação e fazer aquela questão e incentivar os municípios a fazer aquela prova para testar o conhecimento dos professores na aplicação dos alunos. Ok? Isso já está acontecendo nos 38 municípios da regional de Araraquara. Então, essa realidade que visa que o dinheiro seja efetivado e não mais planilhado, ninguém... Tem uma frase de uma economista, Maria da Conceição, que ela diz assim, ninguém come PIB. E, de fato, ninguém é alfabetizado com planilha, informando que alcançou 25% da educação. Ou ninguém é hidratado com dengue, informando que teve 17% de aplicação na saúde. Isso tem que ser efetivado, tem que chegar na veia do doente, tem que chegar junto na caneta do aluno. E pensar no município, pensar em finanças públicas, pensar numa questão muito macro. Então, por exemplo, a gente analisa um repasse ali, o repasse 23 em relação a 24, ele tem um aumento, se não me engano, 22%, né?
de um para o outro. E aí você fala assim, nossa, mas a inflação foi só 4%, acho que naquela época. Mas a inflação do Banco Central, eu digo assim, a inflação que está lá da quitanda que tem dentro do Banco Central, porque a realidade do povo brasileiro não é 4% ano passado, 4,67% esse ano. A realidade é outra, absolutamente distinta. E aí você pega um município, qualquer município aqui de São Paulo ou qualquer um do Brasil, o maior gasto vai ser, um dos maiores gastos vai ser combustível. Combustível galopa a inflação há algum tempo. Então, por exemplo, tudo bem, eu tive um aumento de repasse de 22%, só que eu tive uma inflação em combustíveis que beirou a 40%. É o que leva a receita do município. Merenda escolar, o óleo, a que valor chegou o óleo? E entre outras coisas, esse ano o café. Então, eu pondero um aumento de 22%. Ainda bem que o ovo não vai entrar na merenda, né? Vai entrar. O outro aumento. Então, aumenta. Então, a gente, quando vê a proporcionalidade versus aquilo que ele está me dando de poder de compra, a gente começa a entender que, no final das contas, eu não estou conseguindo fechar aquilo. É igualzinho a gente na nossa casa. Tudo bem, eu tive um aumento salarial de 6%, mas as coisas lá no mercado, a carne subiu 20%. E aí? Tudo bem, não saí tão prejudicado, mas continuo prejudicado. Essa é a realidade dos municípios. O repasse ele é proporcional a uma situação X, mas a situação do poder agregado, da maioria de compra do município, está cada vez mais alto, e o município patina e começa a se endividar. Os municípios se endividaram em 2024 de forma assombrosa. É terrível o que nós temos aí pelos próximos 10 anos. Então, se nós não temos gestores conscientes que começam a pensar a médio e longo prazo, então, assim, o que é meu passivo? Meu passivo de férias, meu passivo de compras a longo prazo, meu passivo lá no fundo de previdência. Se eu não penso isso agora, meus servidores não vão ter salário amanhã. Então, infelizmente, não é mais tão fácil como era outrora, que eu vinha aqui, ajudava ali, e vivia a vida como um gestor adoidado, que não tinha medo, deitava no gabinete, dormia e o pau torava. Não é mais bem assim. Se eu faço isso hoje, o meu filho, que é concursado, o meu parente, não vai ter salário. É o que o Alexandre fala. Cuidado, olhem para o fundo de previdência. Se tiver bom, durmam sossegado. Ninguém mais irá dormir. Ninguém. Isso é uma realidade de todos os RPPS assim, no estado de São Paulo, tirando 2 que eu conheço. O resto é assombroso. Badibacite não é diferente. Nós tivemos, como o Ronaldo nos mostrou, uma queda do valor, um aumento no déficit financeiro e uma queda no valor de investimento, o que é um agravante ainda maior em relação a bem do município patrimonial, porque você pode pegar e dizer assim, eu angariei uma dívida financeira, mas eu apliquei, eu construí tanto, eu comprei tanto, se eu precisar eu posso vender. Como se eu pegasse e falasse assim, eu não tenho mais na conta 5 milhões, mas eu comprei uma fazenda. Ok, era só vender a fazenda, eu vou pagar a dívida se eu não conseguir arcar. Agora, se eu não tenho uma fazenda e eu endividei 5 milhões, a situação é muito pior. É a situação Badibacite. Nós temos superávit quando a gente analisa saldo da fonte 1, fonte 2, fonte 5, quando a gente analisa que ficou repasse do Fundeb, quando a gente analisa que tinha emenda, até que vereadores ganharam parado na conta porque não conseguiu aplicar, mas quando a gente analisa ali a conta que pode pagar salário, que tem que honrar os compromissos, não ficou dinheiro, queimou. E aqui, volto a dizer, não é uma audiência política, é uma audiência financeira. Nós estamos mostrando que, independente do gestor, nós temos que ter consciência de que a coisa continua. O governo muda, mas o Estado ele se mantém. E os funcionários têm que receber da mesma forma, eles estão trabalhando. Os fornecedores,
É uma situação muito triste, a qual eu e o Juliano, a Vera, passamos dia a dia, de gente que trabalhou, que entregou a mercadoria e não consegue receber. Porque eu tenho hoje, faltando uma semana para a folha de pagamento, eu falei para o Juliano, nós não podemos pagar fornecedor mais, porque senão nós não vamos pagar o salário. É muito triste isso, é triste porque a pessoa trabalhou, ela tem o direito de receber. Ela aplicou o tempo, o dinheiro, a energia dela ali. Não, tá ligado, tá ligado. Essa questão que o Gabriel levantou aí sobre os fornecedores, lembrando que muitos que vêm à procura da gente não tiveram essas notas nem empenhadas, tá? Então, não chegaram a serem feitos pedidos, consequentemente, também não chegaram para a contabilidade fazer um empenho. Mas eu entreguei a mercadoria, eu prestei o serviço. Então, você tem que procurar a pessoa que te contratou, que conferiu, que liquidou, entregar esse documento para a gente, porque não chegou. Não, tem os que fizeram e estão lá para pagamento, e tem muitos que não estão lá, que é um caso pior ainda do que esse que ele levantou. Essa questão, então, mostra o seguinte, além do número, do valor que o Ronaldo apresenta, esse é o valor computado. É o valor que foi registrado na contabilidade. Nós temos um limbo, um purgatório de notas que as pessoas veem, as pessoas apresentam que está assinado, mas não tem, foi-se embora. E aí eu tenho que recomendar o quê? Busque o judiciário, que o senhor vai ganhar, o senhor merece, nós vamos pagar. Só que eu não posso chegar aqui para empenhar nota, eu não posso. E a pessoa, logicamente, fica revoltada, fica nervosa, já sofreu ameaça, que todo mundo sofreu. Mas, veja, a situação é muito triste. Então, eu tenho uma dívida gigantesca, eu tenho uma necessidade gigantesca de aplicação financeira, ou seja, investimento em todos os setores. Eu vejo a educação está aí, a educação me liga constantemente, o esporte me liga constantemente, enfim, todas as secretarias. O Bruno lá me liga constantemente. Olha, precisa disso, precisa disso, precisa disso. Adoraria poder dizer assim, nós vamos fazer imediatamente, a prefeita me cobra, mas vamos fazer. Eu falei, não tenho condição, nós não temos condição. Eu gostaria de ter um banco embaixo da prefeitura imprimir dinheiro. Não tem. E essas pessoas ficam lá e estão procurando a justiça, vão vencer, vão receber, alguns, outros não querem, outros culpam a Vera, culpam não sei quem, pessoas que eu nem conheço. Enfim, a realidade é muito dolorida. De fato, eu me comovo, porque você vê nitidamente a pessoa que não fez, ela não está nem preocupada se ela vai receber 40 mil ou não, mas você vê a pessoa que ela precisava daqueles R$2.000. Porque, sabe, era contadinho. Então, fazendo compartilhando este fato. E, por fim, sobre as transferências financeiras. Ano passado, foi aberto milhões de crédito, abertura de crédito via decreto. Quem aprova o orçamento anual são os senhores e senhoras vereadores, vereadoras. Quando o executivo, a prefeita, desenha o rascunho do orçamento de como e onde aplicar a forma, ela envia para que os senhores sancione, altere, diagrame, porque os senhores foram eleitos, os senhores representam a população, representam distintos grupos de pessoas variadas do município. Pois bem, aprovado, vai para o executivo e começa-se a execução. Se eu necessito alterar, eu estou dizendo eu, executivo, preciso alterar o orçamento, eu preciso pedir autorização para aqueles e aquelas que aprovaram o orçamento.
Eu não tenho esse poder autodiscricionário. Não é a França medieval isso aqui. Ano passado, passou de 6 milhões? Vamos trabalhar em 6 milhões. Passaram-se de 6 milhões de alteração no orçamento. Quantos milhões? Podem falar. 17 milhões. Veja, um orçamento de 173. Uma alteração de 17 milhões. Na caneta. Na caneta. Nós estamos jogando aqui, tem lá as comprovações. Estamos dizendo isso porque o tribunal não aceita isso. O tribunal pediu, o tribunal aponta, é motivação de apontamento e reprova de conta. Por quê? Porque o prefeito não é ditador, a prefeita não é ditadora. Por isso, já em janeiro, nós enviamos, no primeiro projeto de lei já veio para cá a alteração do diferido do Fundeb, que é o que sobrou, né, o que sobrou do Fundeb do ano passado. Nós viemos para cá para que vocês nos autorizassem, vocês autorizaram o uso esse ano. Veja, uma questão que a própria lei federal fala assim, não usou lá, pode usar aqui, assim, assim, assim. Mas uma questão de respeito pelos pares que foram votados. Nós mandamos agora outro projeto que tirava crédito de um lugar, jogava ali na fonte 5, na fonte 2 e tudo mais, onde autorizava fazer aditivo na ponte, aditivo na piscina, lá com jura, colocar aquecedor, comprar gerador, a lei explicadinha, motivando, olha, senhores vereadores, ora, senhoras vereadoras, nós estamos fazendo isso por causa disso, por causa disso. A senhora presidenta marcou uma reunião comigo, teve comigo, nós mostramos tudo mais, sentamos com a engenharia, porque eram bastante projetos de engenharia. O jogo democrático, na qual o executivo, por meio da Secretaria de Governo, e o legislativo faz, é esse, é de publicidade, é de explicar, é respeito para com os pares que foram votados e respeito para quem está gerindo a máquina lá também. Isso. E só para esclarecer também que nos projetos que chegam aqui para o superávit financeiro, foi o que ele falou, de acordo com o seu vínculo. Por exemplo, tem superávit financeiro no Fundeb, tem superávit financeiro na saúde. Aqueles de recurso próprio, vocês podem ver que eu estou anulando de outros lugares. Ou seja, não estou usando superávit que nós não temos, nós estamos deficitários. Não chega aqui para anular. Chegar aqui, vou comprar um equipamento. Se for para recurso próprio, está anulando. Ok? Se tiver vínculo, e se tiver recurso no vínculo, nós vamos mandar, lógico, pelo superávit. Se houver um excesso de arrecadação também, depois de 6, 7 meses, a gente consegue ter essa previsão, aí será também um acréscimo sem anulação. Ok? E, por fim, nós agora começamos os preparativos para discutir LDO e PPA, né? Já está no site da Prefeitura para clicar, da ideia, sugestões, questionamento. E este ano nós iremos implementar o orçamento participativo, que é uma coisa que tanto bate o tribunal, e é muito importante celebrar. Difícil, complexo para a equipe? Mas nós faremos, que é o quê? É quando o executivo sai do gabinete, na figura do secretário de Administração e Finanças, a contadora, e vai, não é mais o orçamento que fica, mas é o orçamento que busca. Então, vai ouvir os conselhos municipais, todos, CMDCA, CMAS, idoso, enfim, ouvir cada conselho, conselho tutelar, representante institucional de classe, então sindicato, ouvir a demanda de cada um, sugestões, os servidores, e celebração de audiências públicas. O orçamento ele tem que ser participativo, ele tem que ser horizontal e ele deve ser democrático, democratizado. Não dá para o Ronaldo, para o Gabriel, para a Vera, sentar na contabilidade 3 dias de noite e fazer o orçamento e jogar lá dinheiro em ficha e falar depois assim, trabalhem. O dinheiro não é nosso, o dinheiro não é da dona Jane Meire, o dinheiro é do povo. E nós temos que ouvi-lo para montar o orçamento e trabalhar para o povo dentro do orçamento dele. É assim que se faz, é assim que se democratiza o orçamento público.
quando for fazer o PPA, que ele pede as metas, colocar a meta é essa porque, por causa disso, dá para fazer tantos por cento, mas o índice é tal. É você trabalhar com a realidade. Felizmente, nós estamos vendo morrer aquela ideia conservadora, retrógrada, que dava para fazer na máquina de escrever, bater a contabilidade ali, pobre, era excluso da contabilidade, não entendia, isso aqui era uma questão nossa, não é para ignorante. E aí ficou na mão de poucos por muito tempo, não Badibacite, o país. Então, nós temos que democratizar. O povo tem que entender porque é dele. Por isso, terá questionários na internet, já tem, né, aberto hoje, vão ter mais, vão ter pesquisas, sugestões, ideias, porque o povo precisa e será ouvido. A Vera quer falar alguma coisa? Bom, eu quero só agradecer, como o Gabriel disse no início, a participação de todos, que isso é muito importante, mesmo pelo fato que ele disse da questão das aplicações. Aqui a gente mostrou números, gastos, né, e a população, vocês que vão avaliar se esse percentual que foi gasto, ele foi bem gasto ou não. Tá? Então, o que a contabilidade que os técnicos apresentam é o que foi feito ali na despesa, mas se esse dinheiro foi bem gasto ou não, é avaliado por quem faz uso disso. Então, a gente mostra o índice e vocês avaliam. Então, por isso que é importante a participação. E agradecer ao Ronaldo, o Gabriel, todos que estão presentes, a Fabrícia, presidenta, que nos concedeu a casa. E é isso, que na próxima audiência a gente tenha mais participações, inclusive dos munícipes, que criticam muito aí na internet, mas a hora que tem a oportunidade de estar aqui, participar, para falar, né, para solicitar alguma coisa, eles não comparecem. Dessa forma, abro para questões dos membros do Legislativo e da população como um todo. Aí tem o microfone sem fio, né, caso a população queira e como queira, e os vereadores têm na mesa, né? Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Gabriel, eu ouvi a Vera dizendo que tem fornecedores que chegam até vocês, vêm cobrar e não tem esse empenho. Isso aí é devido ao quê? Isso aí é devido ao extravio do documento fiscal, da nota. Então, a pessoa que contratou, ali, seja do Obras, da Educação, responsável pela contratação do serviço, pela compra do material, não encaminhou o pedido para compra e também não enviou a nota para a liquidação dessa despesa. Então, a responsabilidade é de quem liquidou essa nota, ou seja, de quem atestou ali que recebeu a mercadoria ou que realmente o serviço foi executado. E o serviço foi executado, a mercadoria chegou, isso vocês não sabem? É isso, quem tem que responder é a pessoa responsável. Por isso, a gente precisa do documento assinado para saber quem foi o servidor responsável por aquela contratação ou aquela compra. E aí, só ele poderá explicar o motivo de não ter chego aos departamentos competentes para a gente fazer os trâmites legais para que esse documento seja reconhecido e pago. A conciliação já foi terminada ou ainda não? Já foi terminada, a conciliação terminou. Fechou? Fechou. Boa noite, eu posso fazer a pergunta? Vocês. Falar da gestão anterior. A gestão anterior ficou devendo as farmácias aí e a gente está sendo cobrado. A prefeitura é obrigada a pagar essas farmácias? O que ficou empenhado e liquidado, ou seja, que chegou nota, atestado, ele entra no resto a pagar.
E a prefeitura é devedora, né, destas farmácias. E a regra é que se pague na ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais novo. O problema é que eu estou tendo que balancear o pagamento dos antigos, a manutenção da máquina pública e a folha de pagamento. Então, por exemplo, me chega o valor de 2 milhões. Um exemplo, 2 milhões do mês. Eu tenho 7 milhões de dívida. Eu tenho 1 milhão de folha. Eu pago 1 milhão da folha. Aí eu começo a pagar aquelas despesas que não tem como. Quais são? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, medicamento, combustível e merenda, né? Agora volta a merenda, e energia elétrica. Quando eu paguei isso, eu não tenho mais nada. Então, muita gente tem ficado para trás, não é porque nós estamos fazendo discriminação porque estava nas notas do governo anterior. Porque é aquilo, a gente entende, a pessoa prestou o serviço, não é isso. A gente está tentando pagar como estamos pagando muita gente. Mas eu não consigo, na máquina pública hoje não consegue. O que eu acredito que o vereador está questionando, Gabriel, é que isso aí não está nem empenhado. Essa cobrança que vocês estão recebendo de farmácias não estão empenhadas. Pode ser que tenha dívida lá com eles, mas eles não faturaram, e se faturaram, essas notas também não chegaram para empenho. Aí entra uma questão jurídica complicada, que o Código Civil vai dizer que esta farmácia, se tem a nota fiscal eletrônica, assinado lá pelo Gabriel, um exemplo, eu fui lá, eu era servidor público, assinei a nota falando que recebeu. O Código Civil vai dizer o seguinte: a farmácia da Vera tem direito a receber. Porém, as leis que regem o direito administrativo vai dizer: o poder executivo, o poder legislativo, aquele que ordena a despesa, só pode pagar mediante prévio empenho com dotação orçamentária que autoriza aquela despesa. Não é isso? Ou seja, eu tenho a nota e não tenho empenho. E já virou exercício, e já virou ordenador de despesa. Então, morre a ligação jurídica administrativa, onde entra a Meire, o Gabriel, a Vera aqui. Nós perdemos o poder, de fato, de ofício, de chegar e falar assim: nossa, realmente a Vera me vendeu, eu posso pagar. Não, eu não tenho mais. Esse poder é do judiciário. É o judiciário que tem esse poder de pegar e falar assim: está a nota, está atestado, pode pagar. Aliás, pague. 24 horas, tantas horas, ok. Só que ele também vai dizer o seguinte, o judiciário: o Gabriel não podia ter buscado a nota, buscado a mercadoria, assinado a nota, sem ter empenhado. Então, obrigatoriamente, o Poder Executivo vai fazer a ação, vai ingressar com a ação, né, contra o servidor. Se for servidor de carreira, processo administrativo. Nós não estamos aqui nem falando de mandar embora ou não, mas as penalidades que o próprio estatuto ou a própria lei, no caso concreto, vai dizer. Às vezes advertência, às vezes devolução do dinheiro. Aí você entra um outro leque. Mas o caminho se torna um pouco mais complexo, que é o que eu disse. Às vezes a gente visualiza que a pessoa fez, mas eu simplesmente não posso, porque se eu pagar, o tribunal vai pegar e vai falar assim: pagamento irregular, manda para o legislativo para votar contra as contas, para caçar, para não sei o quê, manda para o Ministério Público, manda o Gabriel devolver, a Vera devolver. Então, assim, você tem que seguir aquele trâmite, você tem que seguir. Mas se o farmacêutico tiver a nota na prefeitura já, que foi vendido, que foi comprovado, e tiver na prefeitura, a prefeitura é obrigada a pagar? Se estiver na prefeitura liquidada, é obrigada a pagar. Obrigado, era isso mesmo que eu queria Mas saber. essa questão que o Gabriel falou aí também, do funcionário estar comprando, mesmo que ele seja ali o designado para o compras, ele tem que solicitar, ele falou sobre o orçamento que a gente faz, então a gente tem lá uma previsão para gastos com medicamento, uma previsão para gastos com merenda. Ele não pode simplesmente ir lá e comprar, ele tem que verificar se existe a disponibilidade orçamentária, se existe a disponibilidade financeira. E aí, dessa forma, se ele fizer isso, com certeza, essa nota vai chegar, porque o pedido vai ser feito
e a contabilidade vai cobrar que a nota chegue para liquidar esse pedido, ou vai questioná-lo se não comprou e anular aquele empenho, que é o caso do que o Ronaldo falou dos não processados, que tinha intenção de compra e não comprou. Nós temos uma outra situação aqui também de pagamento, que vocês possam estar recebendo cobrança de empenhos que foram feitos pedidos, foram liquidados, e a gente tem o controle porque a contabilidade tem uma planilha de controle, porque o empenho ele fazia um trâmite que hoje ele não está fazendo mais, né? O financeiro está numa sala só, então ele não tramita, mas ele tinha. Então, chegava lá o pedido com a nota liquidada, fazia um empenho, assinava, ia para o ordenador autorizar o pagamento. Então, nesse trâmite aí, aconteceu de extraviar alguns documentos. Nós estamos tendo a situação com 2 médicos, que é o nosso caso mais sério, né, Gabriel? Que é a doutora Jennifer, e a Aço Saúde, que teve uma nota extraviada de cada um deles. Então, o empenho está feito, a nota veio, nós liquidamos, nós sabemos para onde ele foi enviado, em que data, e ele simplesmente não existe ali mais. Entendeu? Como que a gente paga? Porque quem era o coordenador da saúde era uma pessoa que não está mais, foi o que o Gabriel falou, nós tivemos uma troca de gestão. Quem ordenou aquele serviço, quem ordenou o pagamento, não está ali para assinar novamente, entendeu? Então, eles vêm questionar a gente que, sim, eles querem receber, tem direito, o serviço foi prestado em novembro, desse caso que eu estou falando. Mas a gente não tem uma forma legal ainda de pagá-los. Esse caso específico, grave e bastante delicado, a prefeita e a Secretaria de Governo nos solicitou que nós fizéssemos o levantamento, apontasse tudo e protocolasse aqui na Câmara para que os senhores tenham ciência. É grave, atinge todas as secretarias, ou seja, todos os setores, desde médico a funcionários da educação. E assim, nós estamos falando, em média, de 5 a 6 milhões de empenhos que sumiram, que nós não conseguimos saber o que fazer. Por quê? Porque eu não consigo saber se a pessoa recebeu ou não recebeu, onde está, quem recebeu, por que recebeu. Então, eu não tenho obrigação, aliás, eu nem tenho possibilidade de ficar ligando para ex-gestor de saúde, ex-gestor do município, para ir assinar de novo. Isso nem pode. Isso não é o correto. E a pessoa trabalhou, ela quer receber. Tem médicos, tem uma médica que me liga chorando. Gabriel, eu gostaria de uma informação. Se tem algumas notas empenhadas ou não empenhadas com problemas licitatórios e qual que é a providência que o Executivo toma em relação ao pagamento ou não pagamento dessas notas? Olha, nós temos bastante situações complexas que a gente tem que trabalhar para manter a própria máquina funcionando até que nós consigamos fazer alterações. E, nesse momento aqui, eu agradeço a compreensão e o apoio que nós estamos tendo do Legislativo. Por exemplo, quando nós enviamos aqui uma situação aqui, que é a questão das OAS. Por quê? Quando a gente traz a questão dos credenciados, os credenciados foi um motivo de representação junto ao Ministério Público, por explícita irregularidade em pagamentos, em quantitativo, etc., que foi uma questão que a secretária Elaine, que a Karina, a coordenadora, identificaram assim que entraram, porque era brusco. Mas eu não posso simplesmente chegar na empresa tal, cortar o contrato com eles e deixar o município sem enfermeiro. Ou chegar numa... Só para vocês terem noção, nós estamos pagando por volta de 1.100.000 de credenciamento de médicos, todo mês, mais 500.000 de credenciados, enfermeiro e técnico. Fora laboratório. Então, nós estamos falando de R$1.600.000. Todo mês, Juliano chega na sala e fala, o pessoal está me cobrando. E eu tenho que escolher se eu vou pagar uma coisa completamente nebulosa ou se eu vou pagar o cara que entregou a nota. E é R$2.000, porque eu vou fazer um ou vou fazer outro. E o que eu tenho feito? Nós
a nota é de R$500 mil, porque chega, joga na mesa e fala assim, eu preciso receber isso aqui, como se fosse R$2,50. Aí a nota é R$550 mil. É um dinheiro que eu nunca vi na vida. Aí você fala assim, poxa, 550 mil é o combustível do mês inteiro da frota inteira, que eu vou ter que pagar. Tudo bem, tem médico trabalhando, ok. Só que quando você pondera o valor que eu estou pagando, o secretário me falou isso, o valor que você está pagando aqui não condiz com o valor que está chegando na ponta. É nítido, isso é muito nítido. Tanto é que virou motivo de notificação junto ao Ministério Público, como vai ser notificado aqui na Câmara. Mas, licitado, 7 empresas credenciadas, 7 empresas. O valor do credenciamento lá embaixo, o valor do pagamento lá em cima. O povo não recebe, mas a prefeitura paga. Se eu rescindo de imediato, não vai ter médico no município, não vai ter enfermeiro no município. Pois bem, por isso que agradeço novamente a contribuição, o entendimento do Legislativo. E assim, o que o município está fazendo? Está reestruturando devagar para poder, então, fazer de uma nova forma. Só que isso leva tempo. Não dá para simplesmente chegar, quebrar e o município sofrer, terceiro sofrer. Né? Então, está sendo feito, mas de uma forma séria, organizada e responsável. Quero agradecer, muito obrigado pela resposta. Viu? Obrigado. Sem mais perguntas? Pessoal, agradeço a presença de todos, de todas, dos companheiros servidores, servidoras, de maneira especial ao Ronaldo, por mais uma audiência compartilhada, a Vera, meu muito obrigado, companheira, tem sofrido demais nos últimos dias, inclusive ficou adoentada, não é à toa. Eu nunca vi uma contabilidade que entra tanta gente gritando, tanta gente brigando, e também não tira a razão do povo. Então é muito duro, estamos passando por um momento difícil, mas eu sempre digo para todo mundo, nós temos que ter fé, está melhorando, cada dia mais irá melhorar, e nós pegaremos no eixo e resolveremos os problemas que nem nossos são, mas que nós precisamos resolver. E agradeço também o Juliano, companheiro, nosso assessor, e a presidente, meu muito obrigado para todos, no seu nome, agradeço todos os vereadores e a receptividade no Legislativo. Muito obrigado, boa noite.